Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão. Salve, salve, rapaziadinha do sexto ano, tranquilidade total e absoluta. Então, galerinha, se liguem só na situação. Correção dos exercícios do sexto ano, módulo 5, 6 e 7. Esse exercício foi do dia 4, ou seja, da segunda-feira em que nós passamos o exercício, e agora segue aqui a correção via o nosso vídeo, beleza? Vamos então começar da primeira pergunta, obviamente, tranquilo? Deixa eu acessar aqui para ver qual é esta primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta é: o que são coordenadas geográficas e qual sua utilidade? Tranquilo? A resposta disso está ali na apostila, tá? No primeiro parágrafo da página 314, ok? As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que, ao se cruzarem o mapa, nos fornecem a localização exata de um ponto qualquer na superfície terrestre. Só para a gente lembrar, nós temos outros instrumentos de localização que nós utilizamos já, como por exemplo a bússola. No entanto, a bússola vai nos dar uma medida que seja assim aproximada. A bússola não consegue localizar com precisão por ser um instrumento então limitado. Então ela serve para isso, essas coordenadas elas servem para isso, quando você mede através de quê? De ângulos. Você lembra que a gente faz o quadrante, a gente vai lá e vai dividir o nosso planeta em 4 hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e hemisfério oeste. Você fez esse quadrante, você dividiu ele. Então, sempre quando a gente está falando de coordenadas geográficas, nós estamos falando então de uma localização precisa, tá? Precisa. É como se você oferecesse o seu endereço completo para alguém. Você pode dizer que você mora em Araruama, você está dando uma coordenada. Então, Araruama, você conseguir a latitude e a longitude, a pessoa com uma bússola aqui com a medida de graus, ela vai saber chegar em Araruama, ok, beleza. Mas e o seu endereço exato? Se a pessoa tiver que ir na sua casa lhe fazer, por exemplo, uma visita. Então, as coordenadas geográficas, elas são essas linhas imaginárias aí. Tá ok? Vamos só ver, complementar aqui a resposta para ver se isso. E a utilidade, como eu falei para vocês, é fornecer com exatidão um ponto qualquer na superfície terrestre, beleza? Então vamos lá, mais uma vez. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias compostas de paralelos e meridianos que, ao se cruzarem um mapa, nos fornecem a localização exata de um ponto qualquer na superfície terrestre. Está aí a sua classificação, o seu conceito e a sua utilidade, beleza? Qualquer coisa você faz o seguinte, para o vídeo, volta um pouquinho, mas está lá. Página 314, logo no primeiro parágrafo abaixo de onde está escrito coordenadas geográficas, ok? Tranquilo? Seguindo em frente, então, para a pergunta de número 2. Quais são os principais paralelos do planeta Terra? E a outra pergunta, todos esses paralelos recebem nome? Olha só, nós temos então os pontos de referência, ok? Que são o quê? Os paralelos e os meridianos que nós vamos ver um pouco mais adiante aí, tá? Ou seja, essas linhas imaginárias, como nós falamos aqui, elas recebem nomes, paralelos e meridianos. O paralelo é todos aqueles que estão no sentido horizontal e os meridianos que estão em sentido vertical. São linhas imaginárias, porém elas são reais, ok? Então, qual é o principal paralelo da Terra? O paralelo, vamos dizer que vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Trata-se da linha do Equador, que é o ponto zero. Esse é o principal paralelo. Existe só esse? Não, existem outros. Os paralelos eles vão de um ângulo zero da linha do Equador até o ângulo de 90 graus, que vai estar lá no polo, tanto ao norte quanto ao sul, tá? Esses paralelos, eles não recebem nomes, tá? Exceto aí alguns que nós vamos pontuar. Então, quais são os principais? Como eu já falei, a linha do Equador é o nosso principal paralelo, mas temos outros também, como os círculos polares, tanto do Ártico
quanto do Antártico, e também o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Esses são os principais paralelos que a Terra possui, tá? E que eles são traçados. Então, qualquer mapa, qualquer representação que você, por exemplo, ver, visualizar, vai estar traçando esses outros paralelos. E por que não aparecem os outros paralelos que vão de zero no Equador até, né, ao polo, lá, o círculo polar? É porque se você colocar todas as linhas imaginárias, né, e o ângulo de todas elas, você simplesmente vai se perder no mapa, ok? Então, esses paralelos, esses recebem nomes, são, mais uma vez, ó, está na página 315, ok? No segundo parágrafo, no meio do parágrafo está assim, ó, por isso foram utilizados 5 paralelos: linha do Equador, Trópico de Câncer, que é o hemisfério norte, Trópico de Capricórnio, que é o hemisfério sul, Círculo Polar Ártico, que é o hemisfério norte, e o Círculo Polar Antártico, hemisfério sul. Os demais paralelos não recebem nomes, apenas uma definição em graus. Ponto. Ok? Então, tudo aquilo que estiver a norte ou a sul vai estar relacionado ao paralelo. Beleza? Então você pode ter uma localização que você possa estar, por exemplo, 40 graus norte ou 25 graus sul. Vai depender do hemisfério em que você vai estar localizado. Beleza? No caso do Brasil, nós estamos no hemisfério sul. Ok? Pergunta de número 2 já foi, então vamos passar para a pergunta de número 3. O que são meridianos? Qual o principal meridiano e qual sua utilidade para além das coordenadas geográficas? Pois é, os meridianos, além de fornecer a localização junto com os paralelos, a localização exata, vai fornecer para a gente uma informação muito importante. Mas primeiro vamos começar definindo aí o que são, né, esses meridianos, que assim como os paralelos, são linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido, ó, norte e sul, tá? Lembra lá dos paralelos, que vai contar no sentido leste-oeste, e os meridianos no sentido aí norte e sul, ou vice-versa. Mas vamos lá, o conceito é: os meridianos são as linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido norte e sul, de um polo a outro, ou seja, são linhas perpendiculares à linha do Equador. Aonde está essa resposta? Página 316, onde está lá no tópico meridianos e longitude, ok? Sabendo o seguinte, gente, para que eu quero saber tudo isso? Preciso saber de localização exata de algum ponto. Para quê? Para que eu possa, sobre aquele terreno, exercer para ele um conhecimento, sobre ele um conhecimento, um domínio. Os primeiros cartógrafos, geógrafos, na verdade, eles eram cartógrafos. O que eles faziam eles iam anotando o mapinha do tesouro, vamos dizer assim, para que eles pudessem ter um conhecimento. Os países viviam em guerra, então saber a sua localização estratégica era um momento em que você podia ou se defender ou atacar, desde que para isso você tem conhecimento. Então, essa foi uma das situações importantes. Por que nós temos que saber sobre isso? O meridiano principal é o meridiano de Greenwich, é o ponto, vamos dizer assim, zero, tá? Se nós temos a linha do Equador como grau zero, o ângulo zero, nós temos também no meridiano de Greenwich o ângulo zero. Só que diferente do paralelo, que vai de 0 a 90 graus, os meridianos eles vão de 0 a 180 graus, ok? Tanto a leste quanto a oeste. 180 mais 180, 360, que é a circunferência da Terra. Mas qual é a utilidade que se tem também do meridiano, para além de fornecer com exatidão? Os meridianos eles vão ser, gente, responsáveis também pelo estabelecimento de quê? Dos fusos horários, exatamente. Nós temos diferentes horários em todo o nosso planeta. Como a Terra ela está sempre girando em um sentido único, ou seja, aí, no sentido de oeste para leste, tudo aquilo que está, vamos dizer assim, de Greenwich para
O leste vai estar com horas a mais e tudo aquilo que estiver de Greenwich para o leste, oeste, melhor dizendo, vai estar então com horas a menos. Então, por exemplo, nós temos um meridiano de Greenwich, tá? Que é uma cidadezinha em Londres, na Inglaterra, beleza? Nós que estamos aqui com relação a Greenwich, nós estamos a oeste de Greenwich, ou seja, estamos com em relação a Greenwich atrasados ou com horas a menos. E, por exemplo, o Japão, que está a leste de Greenwich, ele vai estar então com horas a mais. O Japão, a China, a Austrália, os países da Ásia, né? Enfim, ok? Tranquilo? Então são essas as funcionalidades. O que são os meridianos? Tá? Qual é o principal de Greenwich? E é para estabelecimento também dos fusos horários. Tranquilo como um grilo, suave na nave, beleza? Podemos passar então para a nossa próxima pergunta, que já é referente ao módulo 6, ok? Que é a seguinte pergunta: qual é o meio usado pelos cientistas para o estudo da origem e composição do nosso planeta? Bom, os cientistas eles vão utilizar aí, entre outras coisas, a ciência da observação. Mas que tipo de observação? Ele vai observar os astros, ele vai observar em si o próprio planeta, através de uma análise científica. Porque várias perguntas são, nos assolam, né? Por exemplo, a origem da Terra, né? Como ela se formou, quantos anos ela possui, como é o interior da Terra. Enfim, tudo isso só vai ser possível ser descoberto a partir de quê? De uma observação que os homens vão fazer da própria Terra e de sua dinâmica. Ok? Então é imprescindível que a gente estude a Terra do que ela é feita. Sabendo do que ela é feita, a gente pode imaginar, por exemplo, como tudo está disposto, por exemplo, no próprio universo, que nós fazemos parte deste universo, dessa nossa galáxia chamada Via Láctea. Então, a partir das análises científicas de diversos materiais e formas de relevo da litosfera, o estudo dos fósseis e a datação das rochas contribuíram muito para esclarecer essas questões, ok? Então nós temos aí, no segundo parágrafo, já da página 325, tá? Essa resposta, certo? A análise científica de diversos materiais e formas de relevo da litosfera, o estudo dos fósseis e a datação das rochas contribuíram muito para esclarecer essas questões sobre a origem e a composição da Terra. Óbvio que isso aqui, são análises feitas por cientistas e que eles possuem o quê? Uma dedução lógica daquilo que pode ter ocorrido. Ok? Ninguém estava, por exemplo, no início da formação do universo para poder responder essa pergunta, de forma, vamos dizer assim, incisiva, pontual. Mas a ciência ela já avançou bastante, já conseguiu chegar a deduções lógicas, racionais. Tranquilo? Segunda pergunta, então, seremos aí, que é: diferencie tempo histórico de tempo geológico. Ok. A grosso modo, como a gente poderia trazer esse tipo de definição? Bom, vamos lá. Tempo geológico é o tempo da Terra. Desde quando a Terra surgiu, ela é o tempo geológico. Ou seja, de 4,5 bilhões de anos atrás. Esse é o tempo geológico. Agora, existe o tempo histórico, que é o tempo que, a partir do surgimento do homem e a partir do momento em que o homem começa, então, a fazer o quê? Deixar as suas marcas no ambiente e poder trazer este conhecimento para os outros. A partir, por exemplo, da inscrição que eles faziam, por exemplo, nas cavernas, através também da tradução da oralidade, isso tudo constitui o tempo dos homens. Mas quer a resposta mesmo mais detalhada? Vamos lá. Página 328, no único parágrafo desta página, nós temos lá: os métodos e as técnicas de datação geológica levam a crer que as rochas mais antigas da Terra têm cerca de 4,5 bilhões de anos. Os eventos ocorridos desde então são mensurados numa escala de tempo geológico. Enquanto o tempo geológico marca os eventos e os processos ocorridos ao longo da existência do planeta,
O tempo histórico marca os acontecimentos relacionados ao surgimento da humanidade, a partir da pré-história, considerando um intervalo de tempo de alguns milhares de anos, ok? A partir então do surgimento dos seres humanos, os seres humanos, ok? Os animais, os dinossauros, eles vão entrar naquela categoria do tempo geológico da Terra, porque eles não tinham como deixar nada escrito, exceto a partir do estudo dos seus fósseis. Tá beleza? Ok? Podemos partir então para a segunda? Vamos que vamos em frente que atrás vem gente. Número 3 pergunta: explica a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Ok, muito bem. Tranquilidade para gente que estuda, para gente que está aí nesse ritmo frenético. Vamos lá. Teoria da deriva continental. Já reparou, ao analisar um mapa do mundo, você pode ver que ele como se fosse enorme de um quebra-cabeças? Eles se encaixam? Essa foi a teoria desenvolvida por um sujeito chamado Alfred Wegener, que ele começou a estudar esse enorme quebra-cabeças. Mas era só isso do que ele se valeu? Não, não foi só isso. Ele foi também pesquisar, por exemplo, e descobriu que nos mais diversos continentes, que existentes na Terra, existem o quê? Existem formas de vidas que são iguais, ou seja, você vai encontrar fósseis de animais e vegetais em 2 continentes distintos, o que leva para a gente mais uma evidência, mais um indício de que os continentes eles eram unidos num único continente chamado Pangeia. E talvez seja daí que esteja também os primeiros, essa grande movimentação que se teve aí, essa fragmentação que vai explicar muito das coisas que a gente hoje não consegue entender, mas a partir da deriva continental a coisa ficou então o quê? Mais fácil. Então essa é a teoria da deriva continental. Tá aí, nós vamos botar aqui na resposta, está na página número 336, quando ele diz ali, no passado, diversas pesquisas geológicas foram realizadas nas rochas do litorais de vários países, tendo sido encontrados fósseis de espécies idênticas em continente atualmente muito distante. Ou seja, essa teoria da deriva continental, ela vai derivar, vamos dizer assim, desta observação. Primeiro, esse quebra-cabeças parece que se encaixa perfeitamente. Segundo, também 2 estudos. Bom, mas essa é a teoria da deriva continental. Nós perguntamos também sobre a teoria da tectônica de placas. Como é que Wegener chegou a este raciocínio? Interessante. Como ele chegou a esse raciocínio? Como é que fazia então? Como que isso se fragmentou? Através de outros estudos, dessa vez de quê? Da própria movimentação do interior do nosso planeta. Certo? Então a resposta disto aí está na página 337, quando ele fala da teoria da tectônica de placas. A existência de ilhas vulcânicas no meio do Oceano Atlântico e a identificação de uma cordilheira de vulcões ativos submersos permitiram identificar uma imensa área de expansão da litosfera, que afasta as placas litosféricas das Américas das placas que formam o continente africano e europeu. Essa cordilheira de vulcões submarinos foi denominada então a dorsal mesoatlântica, ou seja, as forças do interior da Terra. A Terra é como se fosse uma enorme panela de pressão que quer todo instante se expandir, e isso movimenta e vai causando esses fragmentos, essas fissuras e dando aos continentes a forma que ele possui hoje. Foi assim então que essas 2 teorias elas se casaram. Show? Beleza? Tranquilidade? Mole para vocês que são alunos dedicados. Módulo 7, então, o último módulo, essas 3 perguntinhas que nós fizemos dele aí, então, é o seguinte. Número 7, número 1. Quais são os ambientes terrestres e qual a relação existente entre eles? Boa pergunta. Vamos lá, os ambientes da Terra. Desculpa aqui uma aguinha, porque, fica falando. Bom, os ambientes da Terra nós podemos defini-lo como a litosfera, que é essa camada superficial de rochas que envolve o planeta, que está tanto no continente quanto no relevo submarino.
Ok? A hidrosfera, que são todos os corpos hídricos, que aí você vai incluir aí nessa hidrosfera os oceanos, você vai incluir aí os rios, as lagoas, os lagos, ou seja, tudo aquilo que é constituído da água, que também está envolvido, por exemplo, a água subterrânea, tá? E a atmosfera, que é essa camada de gases que envolve o nosso planeta. E como eles interagem? Através de seus ciclos. Nós já vimos, aliás, o ciclo da água e o ciclo das rochas. É justamente através dessa interação, né, entre essas três camadas que é possível, então, haver o que? A biosfera. Esquecemos de alguém? Sim, do Sol, aquele que aquece, aquele que consegue dar a vida, então, a tudo aquilo. Porque não fosse o Sol, não seria possível haver vida neste planeta. Ok? Então, a interação desses 4 elementos aí: terra, água, fogo e ar, ok? Camada então da litosfera, camada de rochas, ok? Que está em toda a superfície terrestre, toda a atmosfera, que é essa camada de gases que envolve a Terra, e a hidrosfera, que é essa camada de água que está sempre em interação. Por exemplo, no ar não tem vapor d'água, por exemplo? Se liguem nisso aí, ok? Então eles interagem dessa forma, tá? Quais camadas são? Onde isso aí está? Está na página 346, número 1, desculpe, a tossezinha não é corongado não, mas é porque vai falando e ele dá um... Tá bom? Desculpe aí. Muito bem, vamos ver qual é então a nossa próxima, beleza? Qual a diferença entre mineral e minério? Boa pergunta, professor Vinícius, boa pergunta. Então vamos lá, página 347, no final da página, lá no último parágrafo. Os minerais são substâncias sólidas e inorgânicas, sem matéria animal ou vegetal, encontradas em rochas e fragmentos de solo. Tá? Então, é uma substância sólida e inorgânica, grosseiramente chamado de pedra. Tá? Mas eles também podem estar em forma de quê? De solo. Porque se você pegar uma amostra de areia e levar para um laboratório, né, e fazer uma análise, você vai encontrar ali vários minerais dispersos. Ok? Então, o que são os minerais? Repetindo, substâncias sólidas e inorgânicas, sem matéria animal ou vegetal, encontradas em rochas e fragmentos de solo. Beleza? Página 347 está ali, mineral, está inclusive em negrito ali para você identificar. Mas e aí, quando ele passa a ser um minério? É quando o mineral ele tem o quê? Começa a ser explorado economicamente. Quando existe uma grande concentração de um tipo de mineral a ponto dele ser extraído e ser comercializado, explorado economicamente, ele se torna um minério. Ok? Então, quando os minerais são explorados pela mineração, por possuírem valor econômico e comercial, recebe o nome de minério. Isso está, então, logo no segundo parágrafo da página 348, aonde começa assim: há uma infinidade de combinações de minerais para a formação de rocha da natureza. Quando os minerais são explorados pela mineração, por possuírem valor econômico e comercial, recebe o nome de minério, ou seja, aquilo que vale din-din, mas ele precisa estar em grande concentração. Uns são mais valiosos que outros, é bem verdade. Nós temos, por exemplo, aí um tipo de minério que é o quê? O ouro é um tipo de minério. O minério de ferro, da mesma forma, um vale muito mais do que o outro, ok? E por último aí, a nossa última questão, que é, né, quais são os tipos de rochas existentes e qual sua relação com o que se denomina o ciclo das rochas. Bom, nós podemos classificar as rochas em praticamente 3 grandes grupos. Tá? E que grupos são esses? São as chamadas rochas ígneas ou magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Todas elas possuem a mesma origem. Todas elas possuem a mesma origem, que é do próprio planeta Terra, ok? Só que elas sofrem alterações, modificações, então é possível classificá-las. Tranquilo? As rochas ígneas ou magmáticas, tá? Elas são formadas pelo resfriamento do magma. O magma, o vulcão entrou em erupção, saiu lá a sua lava, ele veio até a superfície e solidificou.
rocha magmática extrusiva ou vulcânica, quando essa rocha ela se solidifica no exterior da crosta terrestre. Quando parte desse magma que não chega até a superfície terrestre, ele fica retido dentro da crosta terrestre, nós temos então um outro tipo de rocha, que é uma rocha intrusiva ou plutônica. É uma rocha que tem uma composição diferente. Vamos dizer assim, que a rocha magmática chamada aí, essa extrusiva, é uma rocha pura feita basicamente de um único material. E essa rocha magmática intrusiva ou plutônica, ela sofreu já uma mistura de outros minerais. E ela tem uma composição diferente. Exemplo, rocha magmática, ígnea, extrusiva, melhor dizendo, rocha magmática extrusiva basalto e uma rocha magmática intrusiva ou granito. Uma outra rocha metamórfica. O nome está dizendo metamorfismo, é uma rocha que era uma rocha original que sofreu um processo de quê? Um processo aí de pressão e temperatura que se fundiu com outras rochas, dando origem então a uma terceira rocha. São dois tipos de rocha que se misturam através do tempo e do processo de pressão, por exemplo, que a Terra exerce tanto do lado de fora quanto do lado também de dentro, ok? Das próprias camadas que vão se sedimentando e também por conta aí da temperatura já no interior da Terra. Então essas rochas elas sofrem um tipo de metamorfismo, metamorfismo, então ela se transforma, ok? Nós temos aí, por exemplo, uma ardósia, que é um tipo de rocha chamada metamórfica. E por último, nós temos aí as rochas sedimentares, que são o quê? Sedimentos. Várias camadas de rocha que foram sendo desgastadas durante o tempo, transportadas pela ação do vento, transportadas pela ação das águas, por exemplo, da chuva, elas vão se depositando, camada após camada, uma em cima das outras, dando origem, então, às chamadas rochas sedimentares, como nós temos, por exemplo, aí, alguns tipos de rocha, como, por exemplo, o chamado xisto aí argiloso. Tranquilo? E aí qual é a relação entre elas? Porque elas fazem parte dentro desse ciclo das rochas. Repare que a rocha, assim como a água, ela vai ter o seu ciclo também de transformação, mas é um ciclo muito mais lento, ok? Do que o ciclo da água. O ciclo da água é evaporação, a grosso modo, né? Evaporação, condensação e chuva. Isso acontece de uma forma, vamos dizer assim, muito mais dinâmica. Com relação à rocha, para uma formação rochosa surgir, isso demanda um pouco mais tempo, ok? Então é essa relação. Através do ciclo das rochas, elas vão sofrendo essas alterações, passando de um estágio para outro, de uma classificação para outra. Tranquilo, como um grilo, ok? Suave na nave, de boas na lagoa. Aí então, correção dos módulos 5, 6 e 7, atenção sexto ano, vejam lá, estudem, beleza? Beijo no coração de todos vocês. Fui!